basta o preenchimento de questionários, é que os miúdos com déficit de atenção, apenas 1/3 têm exclusivamente déficit de atenção. 2 em cada 3 têm outros problemas associados. 40% têm os chamados comportamentos de oposição e desafio. Ou seja, miúdos que estão, digamos, a esticar a corda, a testar, de alguma maneira, a autoridade, chamemos-lhe assim. 20% têm problemas de ansiedade de realização, as ditas brancas, a queixa frequentíssima. Ele até sabia a matéria, mas chega ao teste e parece que se esquece de tudo. É frequente a associação do déficit de atenção com a síndrome de Asperger, a forma mais discreta do autismo. É frequentíssimo. É frequente a associação com tiques. E depois existe, evidentemente, o problema das raparigas. As raparigas são, em média, diagnosticadas 4 a 5 anos mais tarde do que os rapazes. E porquê? Porque não chateiam. Porque são absolutamente capazes de estar a olhar olhos nos olhos com a professora e estar com a cabeça no Jonathan Bia, como ele se chama. E, portanto, aquilo que muitas vezes acontece é elas serem chamadas de preguiçosas. Eu uma vez escrevi uma frase muito simples e na qual acredito, que é: no mundo da criança a preguiça não existe. Não há crianças preguiçosas. É uma coisa que não acontece. Porque ninguém nasce para o insucesso. Os miúdos nascem para serem bem-sucedidos. E, portanto, se de alguma forma se desmotivam, é porque ao longo do percurso da sua curta vida foram constantemente confrontados com o insucesso e com o falhanço. E, portanto, a pouco e pouco vão desistindo. E é muitas vezes, na relação às raparigas, só muito mais tarde, quando elas dizem: eu não consigo ficar concentrada, que de alguma maneira a luz se acende. Como muitas vezes acontece para os rapazes, que muitas vezes dizem: está quieto, e ele quase às tantas diz: eu não consigo. E é quando ele diz: eu não consigo, que as pessoas percebem que efetivamente existe ali um problema e uma dificuldade. Ora bem, qual é a natureza desse problema? Acontece que cada parte do nosso cérebro comunica com outras zonas utilizando uma espécie de rede de comunicação. E, portanto, há partes do cérebro, imaginem, que utilizam a Vodafone, outras utilizam a Zone, outros a Mel, outros por aí adiante. Okay? Um conjunto de redes. Ora bem, o nosso lobo pré-frontal, que é aquele que está mais perto da testa, e os 2 dedos de testa, o lobo pré-frontal é responsável pelas chamadas funções executivas. O que é isso das funções executivas? As funções executivas são aquelas que nos permitem focar a atenção no que é relevante e descartar o irrelevante. As primeiras coisas primeiro. É aquilo que nos faz prever as consequências de um determinado ato. É aquilo que nos permite organizar e pôr ordem num determinado calendário que nós perspectivamos para o dia e nos permite organizar. Bom, tudo isso são funções do lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal funciona com a Vodafone, e a Vodafone é uma substância química chamada dopamina. A dopamina é um transmissor fundamental e que nas crianças com déficit de atenção se encontra a níveis muito baixos. E, portanto, é como se, efetivamente, não houvesse pouca rede nessas crianças. E, portanto, as células dos lobos pré-frontais comunicam mal entre si, que é a chamada
perde-se parte da mensagem. E aquilo que é, de alguma forma, a esperança em geral das famílias é que haja um amadurecimento com a idade deste sistema, de forma a que o lobo pré-frontal funcione de maneira adequada. Aquilo que nós fazemos quando damos medicação é a mesma coisa. É elevar o nível de dopamina nos lobos pré-frontais, de forma a aumentar a qualidade da rede, ou a melhorar a qualidade da rede. E é isso que a medicação faz. Bom, quais são as consequências para o indivíduo e para a sociedade do déficit de atenção? Já vos dei alguns números. 2 vezes mais utilização abusiva de drogas, 30% de abandono escolar precoce, 60% em dificuldades da escrita, 30% em dificuldades da leitura. O número de acidentes triplica. Se vocês quiserem fazer uma coisa verdadeiramente suicida, é darem uma moto a um jovem com déficit de atenção. Eu tenho pelo menos 3 adolescentes que ficaram destruídos com acidentes de moto e miúdos com hiperatividade e déficit de atenção. E porquê? Porque não basta a dificuldade de se manterem focados, como a impulsividade é um traço muito importante e relevante do déficit de atenção. O aumento do número de divórcios dos pais é 3 a 5 vezes aquilo que é a média. Bom, eu tenho algumas histórias engraçadas a esse respeito. E talvez o exemplo mais dramático tinha sido um casal que se sentou à minha frente e a mãe, a determinada altura, perguntou-me se eu queria saber porque é que nós não nos separamos. Até foi nós. Eu fingi que hesitei, mas como sou um cusca, disse, bom, se a senhora me quiser dizer, nenhum de nós quer ficar com o Rui. E, portanto, aquilo que era... O casamento tinha acabado, mas, quer dizer, mas não se odiavam ao ponto de deixarem o Rui sozinho com um deles e o outro baldar-se. Quer dizer, não tinham chegado a esse ponto de maldade. Mas, de facto, muitas vezes uma criança muito com grande hiperatividade e agitação motora torna a família refém. Porque já ninguém vai ao café, porque não querem maçar. As festas de família são um tormento, porque as pessoas percebem que está tudo a bufar à espera que a criança se vá embora. Os meios desistem de levar ao supermercado, porque a correria é imensa e, portanto, as pessoas, com o olhar, dizem coisas muito más, não é? Dizem com o olhar, se fosse lá em minha casa, dias de terça, e a mãe com o olhar responde, então como é que não levas um fim de semana? Portanto, eu tive uma vez uma experiência verdadeiramente extraordinária numa assembleia que era, imagine-se, apenas composta das pessoas da fila da frente, portanto era uma pequenina comunidade de pais com crianças com PHD. E a determinada altura eu lembrei-me de dizer que sabia perfeitamente o que é que se passava lá em casa. E comecei a descrever o que eu imaginava que era o que se passava lá em casa. E disse assim, bom, é a mãe que vai buscar a criança à escola ou à casa da avó, porque ela ficava ao trabalho mais cedo. E, portanto, quando chega a casa, começa a fazer os trabalhos de casa. É uma tragédia. É uma tragédia porque, ao fim de uma hora, não está nada feito. A criança já partiu o líquido de lábios 5 vezes, na verdade, faltou-se 10,